Olá pessoal, hoje para um bate-papo muito especial, a nossa atual campeã do ano de 2021. Uma história de sucesso com muitos detalhes que eu também vou querer conhecer hoje. E para vocês, Ellen Câmara. Muito obrigado, Ellen. Sua presença certamente vai trazer muita inspiração para mim e para todo mundo que vai assistir esse conteúdo. Muito obrigada obrigada pelo carinho, pelo convite de estar aqui compartilhando mais um pouquinho da minha história com vocês. É muito bacana. Ellen, é tanta coisa boa, quando a gente pensa em Ellen Câmara, a gente vê a trajetória, o resultado hoje, né? E muita gente olha para você, uma campeã, e às vezes fica assim, poxa, o que ela faz, né? Quem é Ellen? Como é que eu posso chegar na Ellen? Ah, não, ela é inalcançável, mas tem alguma coisa, tem algum segredo. Mas antes a gente queria saber um pouquinho, porque você chegou aqui em determinado momento, mas você deve ter vivido uma trajetória antes da JC Luz. Então, como é que é a Ellen Câmara que hoje está na JC Luz? Hoje você tem um resultado... pode até espantar, né? Para muitos pode parecer assim, não é possível, né? Mas não, é verdade, tudo que você traz é verdade e a gente fica muito feliz de você estar com a gente, estar na JC Luz. Mas fala pra gente da Ellen Câmara. Então, vamos lá. Ellen Câmara. Sou mãe, tenho 3 filhinhos, sou casada, tenho 3 filhos abençoados, uma escadinha. Uma menina que desde muito nova é cheia de sonhos, cheia de vontade de crescer na vida, de se ter um destaque na sua família, né? No meio de uma família meio louca, existia uma pessoa lá com muita vontade de ser alguém, de ter o respeito na sociedade, né? Eu costumo dizer isso e falo isso dentro da minha casa. E ter o respeito é você também dar o respeito. E sou uma menina cheia de sonhos, desde os meus 16 anos. Comecei a trabalhar. Lembro como se fosse hoje, que eu falei, hoje eu vou arrumar um emprego. Botei a roupa, fui para o centro de São Gonçalo e cheguei em casa, estava trabalhando numa pastelaria. Olha, que eu falei determinação desde cedo. Eu falei que eu ia arrumar trabalho e aí, Ellen, com 16 anos, sim, falei que tinha 18, porque eu queria tanto trabalhar. Mas fiquei lá fazendo um bico, né, numa lanchonete. Logo depois eu fui trabalhar com empréstimo, isso tudo novinha, né, com 17. No empréstimo a venda já começou a te chamar, ali, né? já começou a me chamar. Foi até num balcão da lanchonete que um rapaz do MG falou, nossa, você tem perfil para venda. Então vamos vender empréstimo com a gente. E aí eu comecei a vender empréstimo. Logo depois, já fui para dentro, né? Meta. Então, meta tá no sangue aí desde os 16, 17 anos. E hoje eu carrego meta para vida, na verdade. Até para conquistas pessoais eu carrego a meta. E aí, logo depois, passei a um processo seletivo abençoado por uma agência bancária. E também obtive um destaque lá na venda. Ganhei algumas viagens por lá. Fui promovida. Até eu cheguei a uma subgerente, só que engravidei aos 21 anos e foi uma gravidez de risco. E aí eu tive uma pré-eclâmpsia, onde aos 21 anos, eu tinha que optar em largar toda aquela força da Ellen para cuidar da minha filha. Porque eu não poderia mais trabalhar, minha filha nasceu com problema de pulmão e eu tinha que dar todo o cuidado para ela e eu também dei a pré-eclâmpsia, estava um pouco delicada. Até que eu fui autorizar um exame da minha filha numa agência e aí conheci o Humberto. Humbertinho, meu paizão, mentor. E aí eu lembro, eu cheguei, se ele tivesse aqui, ele falaria igual a Betty a Feia, né? Com vestido bem humilde mesmo, porque nessa época estávamos assim numa situação bem humilde. E aí ele falou, olha, eu vou te apresentar uma profissão que você vai cuidar da sua filha, só que não sabia ele que eu ia ter 3 logo, né? Que você vai cuidar dos seus filhos e você vai continuar escrevendo a sua história. Aí eu falei assim, como assim? E ali eu comecei a
entrar para o ramo da venda de plano de saúde. Aí você já conheceu a JC Luz? Não. Ali eu trabalhei com o Humberto numa outra corretora. Nós só trabalhei em todo o período em 2 corretoras, JC Luz e essa que eu trabalhei com o Humberto, até que nós viemos para cá e a JC Luz comprou a corretora que nós éramos. Que legal. Né? E aí nós passamos para a JC Luz. A JC Luz mesmo eu tenho de 7 para 8 anos. E aí cheguei aqui... E a Ellen já chegou arrebentando? Não, hoje você é a vendedora número 1. Não, negativa. Cheguei aqui com resultados humildes, igual todo mundo, com todo o início, com todo o processo da caminhada. Mas de uma coisa eu tinha muita vontade. E eu lembro que a primeira festa que eu fui da JC Luz foi no Engenho do Mato, e eu tinha meses que estava, né? Eu tinha 4 meses que a JC Luz tinha comprado a corretora que nós éramos. E aí eu olhei para o palco e eu falei, ano que vem eu tô lá. Determinação. Ano que vem eu tô lá. E teve a premiação de cruzeiros e tal. Eu falei, ano que vem eu vou estar lá. E ali eu comecei a trabalhar. A Ellen vendia uma média de R$1.000, né? Quando eu cheguei aqui. Não cheguei aqui vendendo uns 25 mil, 15 mil, 20 mil. Porque é estranho, as pessoas que não conhecem, né? Até gente que já está no mercado e olha a Ellen número 1, a Ellen sempre vencendo, a Ellen sempre sendo premiada. Temos outros campeões também, mas quando fala de número, né, pode parecer inalcançável. Mas como vende 20 mil, vende 15 mil, né? Fica pensando, o que ela não faz? Não é difícil, tá? Que segredo é esse? Não, então, não até é para a difícil. gente perceber que é alcançável, né? Sim. A Ellen não chegou vendendo 20, 15. Começou como todo mundo começa. Comecei como todo mundo. Cheguei, vendia 1.000, 2.000. E aí eu lembro que tinha um quadro e teve uma reunião que a nossa diretora Cláudia Lima chegou. E aí eu muito quietinha, né? Chegou a diretora, acanhada. E eu falei assim, meu Deus do céu, eu tô aqui. Tinha uma outra corretora que era um destaque. Falei, como é que essa menina vende 10.000? Louca, não tem como, gente. Vender 10.000 é muita coisa. E aí eu pensei alto nesse dia. Logo pensei alto pra mim na mesa. Daqui a pouco a Cláudia veio, botou a mão e falou assim, tá vendo aquele quadro ali? Primeira vez que eu tinha visto a Cláudia, né? Você é corretora de 10.000. Eu olhei assim, eu falei, acabei de falar aqui que eu não conseguia. Falando pra mim, né? Como é que ela fala que eu sou corretora de 10.000? Aí eu falei, 10.000 é muito. Eu falei, não, mas se ela tá falando, eu vou receber. Na mesma hora eu abri a mão, eu falei, eu recebo. Ela falou assim, olha, vira essa chave. Você consegue, você tem potencial. Qual o contato que a Cláudia tinha tido com a Ellen antes? Nenhum. Ali eu vejo que foi Deus mesmo, né? O que ela falou pra mim, eu recebi, eu senti isso naquela hora. E ali eu acho que eu falei assim pra mim, eu falei, eu vou conseguir. No mês seguinte, isso era maio. No mês seguinte eu vendi 10. No outro mês eu vendi 10. E fui. Quando foi no final, foi a festa dos 15 anos da empresa, do ano, falei assim, eu não cumpri com o que eu falei, eu não vou conseguir subir o palco esse ano, mas ano que vem eu vou subir. Porque eu comecei a vender, ter um destaque na venda em maio. E aí, para minha surpresa, eu fiquei em 9º lugar. E eu subi o palco nesse ano, tem meu troféuzinho lá no meu cantinho de troféu. E aquilo ali foi uma virada de chave para mim. E ali eu vi que eu posso, né? Só depende de mim. E aí até você que merece. eu me bloqueei nos 10. Até que a nossa diretora falou, parou nos 10? Gente, quando a Cláudia falar, acredita e faz. Aí eu falei assim, verdade, há quanto tempo, gente? Eu vendia travado, 10, não passava. Aí eu falei assim, não, eu vou virar. E o que eu comecei a fazer? Eu comecei a criar estratégias. Eu comecei a traçar metas, porque como na minha vida tudo é meta, eu criava uma meta pessoal para o final do ano, e eu falei, se eu pensar em 20, 15, aí eu fui subindo devagar, né? Na verdade, Sim. Depois fui para 15, para 20, e ali eu fui traçando metas. E aí eu comecei a fracionar. Falei, se eu pensar em 20.000, todo dia, cara, eu tenho que entregar 20.000. 20.000 é muita coisa. Eu falei assim, não, eu tenho que entregar uma média de 2.000 por dia. Aí, o que eu preciso fazer? Um PME, eu resolvo isso. Se eu vender 3 dentais por 2 dentais pessoa jurídica e 1 dental pessoa física, eu entrego 4.000. Opa, já tenho 4. Então, eu comecei a criar estratégias para o que talvez poderia ser impossível tornar possível e ficar mais leve.
né? E aí, assim, eu comecei a trabalhar. Eu só fecho o computador quando eu bato a minha meta do dia. Muito bom. Então, esse é um dos segredos que eu até gosto de compartilhar, porque quando a gente quer alcançar algo, se você pensar naquilo com muita frequência, você está levando para sua mente que vai dar certo. Então, se você levar pesado, vai chegar pesado. Então, você levando com leveza, vai dar bom. Então, eu costumo dizer, a melhor opção, se você quer vender 10 mil, quanto que você precisa vender por dia? É um saúde? É 2 dentais? É um PME? Eu tenho a meta de bater um PJ no ano? Faz. Mas fale isso toda hora. Abre o seu notebook, começa a trabalhar planejamento, organização, que dá certo. Sensacional. Eu soube que você teve há pouco tempo, inclusive, lá na Unidade Rio, né? Para um papo de vendedor com o nosso amigo Bruno. E é legal que você pôde falar para alguns vendedores também, no outro momento. E conta para a gente dessa experiência, porque a gente teve um papo antes e eu fiquei muito feliz de saber que destravou, de alguma forma, para outras pessoas, como a gente espera que esse material possa destravar, né? Não só quem hoje está na JC Luz, mas outros que virão, né? E é muito legal ver que você não guarda isso para você, né? Ao contrário do que muita gente pensa, né? Não, a Ellen é uma vendedora campeã e não compartilha com ninguém. Não, a Ellen fica lá em cima porque ela faz a estratégia dela e não é assim, né? Então, até para tirar essa coisa de... Não, a Ellen está aqui para ajudar, né? E foi o que aconteceu lá no Rio. Sim, vou falar um termo que eu usei lá no Rio. A Ellen é JC Luz, eu falo que eu sou filha da JC Luz. Então, quando eu digo que eu sou JC Luz, o que a JC Luz precisar de mim, estarei à disposição. Então, apesar de nós sermos divididos por equipes, a meta geral é da JC Luz. É o que eu falei. Os supervisores, eles têm as metas individuais. Mas a JC Luz tem uma meta. Sim. Então, a minha equipe tem uma meta. Mas a JC Luz tem uma meta. Se a minha equipe não entregar a meta e as outras equipes entregar, a JC Luz não entrega a meta, porque a meta foi fracionada. Então, quando nós somos JC Luz, nós estamos numa única união, as equipes, elas de certa forma, elas se ajudam, né? Porque eu vou vencer, a minha equipe vai bater, eu vou bater a minha meta, e com isso nós vamos fazer com que a JC Luz alcance o resultado. E aí o que eu conversei com algumas pessoas foi essa questão da estratégia. Eu passei também uma coisa que é muito importante, quanto vale o seu dia? Você acorda, você se arruma, acordou cedo, você pegou uma condução, você muitas das vezes deixou o filho na creche para poder sair de casa, chegar no trabalho e não vender nada? O seu dia vale o quê? Então, você está dizendo, chegou em casa às 7 horas da noite, não vendeu nada naquele dia. Você está dizendo que aquele dia seu não valeu nada. Agora, se o meu dia, eu boto, meu dia vale R$100, meu dia vale R$10, eu vou trabalhar. Então, quando você tem uma perseverança no que você quer, aonde você quer chegar, eu acho que tudo se torna mais leve. Botar uma boa roupa, olhar no espelho e falar, eu compraria comigo? Nós que somos vendedores. Não, acho que eu vou trocar essa blusa porque desse jeito eu não vou conseguir. Pensar com o olhar do outro, né? Então, é sempre a troca de lugar. Se colocar no lugar de um cliente. Você é o vendedor e no espelho você também é um cliente. Eu passo horas, às vezes, vendendo para mim no espelho para ver se eu estou falando bem, se eu estou respirando, porque às vezes eu sou vendedora que se deixar eu... E o cliente, quando vê, eu falo... O pessoal até brinca, o documento está na mão de Ellen. Né? Então, assim, tem hora que a gente tem que acelerar, mas tem hora que a gente precisa respirar, escutar o cliente. Então, eu falei essa questão do valor. Quanto vale o seu dia? Nem que seja um dental, né? Eu acho que é muito importante. Porque ninguém levanta cedo da cama e volta sem nada. E aí? O zero vai pagar suas contas? Não paga, né? Não paga. Eu falei para alguns lá, os corretores do salão, eu falei, gente, vocês são corretores que vocês levantam, vêm, trabalham. E aí, se você ficar uma horinha do seu dia
roletando Instagram e Facebook e 1 hora do seu dia numa televisão, você perdeu 1 dia útil de trabalho no mês. E aí você perdeu o valor do seu dia. Então isso é muito importante. Isso é muito importante para a gente, para uma questão de planejamento e organização. Uma pessoa que trabalha em qualquer outra instituição, ela recebe pelo dia. Se ela não for trabalhar aquele dia, ela é descontada. Perfeito. E aquele valor, às vezes, o dia dela é 20, 30 reais. Vai fazer uma diferença. É entender que a venda não é um bico. Não é um bico. Eu percebo que algumas pessoas levam para esse lado, mas não é um bico, é uma profissão. E é uma profissão muito boa, que a gente consegue alcançar um salário bem legal para se ter uma qualidade de vida boa. Você realizou com a venda, né? Muito da tua vida hoje foi a venda que te proporcionou. Né? Tudo foi a venda. Na verdade, a venda, a meta, eu até brinco com algumas pessoas que eu falo assim, se eu quero comprar uma geladeira, eu falo, quem vai pagar essa geladeira? Eu acho que vai ser a Qualicorp. Então, quantas vidas de Qualicorp eu tenho que vender? Né? Eu não chego amanhã eu vou comprar uma geladeira. Quero trocar de telefone, amanhã eu vou... Não, tudo lá em casa se tem um planejamento. E esse planejamento é para todo mundo. Eu, filho, marido, todo mundo. Lá não tem essa. Amanhã a gente vai viajar. Não tem essa de amanhã vai viajar. Você vai ter um planejamento para acontecer a viagem. Porque não tem como ser da noite para o dia. Porque não é da noite para o dia que a gente conquista. É muita batalha. Verdade. Então, tudo, se não tiver um planejamento, até pode acontecer. Mas pode não ser com aquele grau de excelência que você... Claro. E a Ellen não começou com excelência, né? A Ellen buscou, né? Porque uma coisa é determinação. Você sabe também o que entregar para o cliente, né? Você tem esse conhecimento dos produtos que você, obviamente, estudou, né? Então, você tem que ter a vontade. Agora, o que eu vou falar? A gente tem isso aqui na JC Luz, né? Tem a escola de vendas, você tem os treinamentos, você tem o apoio do supervisor, você tem apoio da sua diretora, do seu diretor. Então, apoio não falta, conteúdo não falta, mas depende... Exatamente. Você tem que determinar aquilo que você quer. Né? E você é uma pessoa que determina muito bem, como mostrou agora pelo que disse. O dia tem um valor. E esse dia vai te devolver esse valor porque você merece. Né? Você está determinada a chegar lá. Né? E você vende com tamanha determinação que até o marido agora vende, né? Até os filhos, rapaz. Já está nesse estágio? Tá, até os filhos. A minha filha fala, mãe, eu quero... Elas compraram inteiraram, né? Que eu ganhei um prêmio da empresa, que foi o celular. E aí elas queriam o iPhone. Eu falei assim... E eu tinha um iPhone, fiz a troca do meu. Ela, mãe, me dá o seu. Eu falei, não. Conquista? Falei, nada na vida é fácil. Mãe, você vai vender? Eu falei, eu vou vender. Você quer o quê? Você quer um iPhone? Faz o seguinte, fala com seus amigos aí, 3 dentalzinhos, que você vai ter o dinheiro. Eu te dou o dinheiro todinho. E aí elas fizeram, eu achei que não. E elas fizeram, juntaram, eu ganhei o telefone, vendi o telefone e a diferença, elas inteiraram e comprei o iPhone para elas. Mas boa parte do dinheiro foi para elas. Que bacana. Hoje... Elas todas gostam muito. Eu tenho a minha filha que hoje está até fazendo um cursinho de marketing para me ajudar, né? E ela que mexe nessa parte para mim agora. Eu tinha uma pessoa, hoje é minha filha que está fazendo isso. E ver o empenho da família é muito legal. Meu esposo também, hoje também está no ramo, né? E tem sido muito gratificante. Eu acho que isso é muito importante, o apoio da família. Estar junto. Acreditar, porque se Ellen saiu para trabalhar, se Ellen começou a vender e o meu esposo não tivesse me apoiado lá em casa, talvez eu não estaria escrevendo a minha história de sucesso. Verdade. Então esse apoio é muito importante, o apoio da família. Ele não só apoiou, como está escrevendo também a história, né? Por enquanto, está escrevendo a história dele, apesar de tá escrevendo. Soube até que entrou na loja e comprou um lustre e saiu com contrato? Saiu com contrato, é verdade. Então, eu falo assim, vai lá e a gente está no final do ano. Eu falei, preciso entregar a meta aí, me ajuda. E aí ele foi levar as crianças na escola e falou assim, eu vou fazer um trabalho de rua. E eu estava no escritório atendendo. E aí ele entrou na loja, comprou um lustre, não sei para quê, porque eu não precisaria do lustre.
porque ele identificou, foi uma estratégia que ele criou, identificou que após o pagamento, tinha uns computadores, ele identificou que aquilo ali seria um financeiro. E aí ele comprou um lustre, chegou para efetuar o pagamento, pagou esse lustre e conseguiu. Realmente era o RH, o financeiro, todo por trás do caixa. E ali ele saiu com uma cotação muito boa. E ele me ligou, tá onde? Eu falei assim, tô na loja. Ele, não vou para Niterói não, tô indo para aí que eu tenho algo para você. Quando ele chegou, eu falei assim, aí chegou, me deu lustre. Eu falei, pra que esse lustre? Eu falei, em casa não precisa de lustre. Ele, não, isso aqui é o de menos, mas olha aqui, ó, temos que preparar essa cotação. Olha. E ali foi uma cotação de um contrato era 19 vidas, a gente tá virando para 30 vidas. Conseguimos encontrar uma solução para aquele cliente e eu acho que foi uma estratégia muito boa. Talvez nem eu teria essa estratégia. Eu peguei como experiência, porque às vezes a gente quer chegar oferecendo logo o nosso produto. E às vezes a gente não quer perder para poder ganhar. Isso é verdade. E ali ele comprou algo que a gente não precisava, a loja era de lustre, não precisava, não tem nem onde colocar de fato, né? Mas ele enxergou a oportunidade, então é no detalhe. E eu falei essa semana também, às vezes a gente quer chegar oferecendo plano de saúde, mas a gente pode chegar oferecendo um dental, pode chegar oferecendo um seguro. Então a gente focamos no plano de saúde e esquecemos que temos outras portas mais fáceis até chegar lá no nosso caminho, que é o que a nossa empresa proporciona, toda a parte de seguro. Você me faz lembrar a história do Dr. Joel, que fala justamente desse ponto. Né? Você tem que falar que você é vendedor. Então, foi na padaria, oportunidade. Você vai comprar o pão só? Não, tenta vender também. Né? Entrou numa farmácia, comprou uma aspirina, tenta vender também. Exatamente. Né? Então, aí quando o Dr. Joel conta que no prédio, o rapaz subindo e descendo no elevador, ouviu o comentário do vizinho. Não, eu comprei um plano de saúde. Ele se vira, como? Com quem? Não, com o vendedor. Mas eu sou vendedor. Você nunca me disse. Né? Então, você tem que mostrar que você é a pessoa. Né? Você tem essa possibilidade o tempo todo. Então, é aproveitar as oportunidades. Né? O seu esposo viu uma oportunidade, né? Foi de uma estratégia, não é para ninguém sair comprando lustre por aí, mas ele viu ali uma oportunidade e deu certo. Poderia não ter dado certo, só sair com lustre, mas ele criou um relacionamento com a pessoa. Poderia não comprar agora, mas de repente comprar no futuro. Né? É aquela parte do processo que todo mundo tem que entender, que existe um processo para chegar lá. A Ellen hoje é campeã, mas para chegar como campeã, você passou pelo seu processo. Passei o processo. Foi fácil? Não, nem é fácil. Nem é fácil. Porque quanto maior o volume de venda, mais dedicação você acaba tendo que ter. Porque assim, pendência de resolver, graças a Deus eu não tenho, costumo fazer algo muito redondinho. Outra coisa que é muito importante, eu falei e eu uso. Eu uso hoje o modo avião como uma vírgula do meu dia. É uma boa estratégia também para o vendedor. Como assim, Ellen? O modo avião como uma vírgula. Justamente para ter o foco no que você está fazendo. Ellen está digitando um contrato. Se eu vou digitar um contrato da A1000, modo avião, tudo do contrato do início ao fim. Por que o modo avião? Nesse momento, o cliente me mandou uma mensagem, não chegou. Eu não estou online. Mas eu preciso do meu celular, a gente usa o celular, para olhar a documentação. Se eu ficar com o celular normal, tudo ligado, ele vai ver que eu estou online. Já vai ficar chateado. Por que você não está me respondendo? Oi. E aquela mensagem descendo, isso vai tirar a sua concentração no que você está fazendo. Verdade. E aí eu falo que o modo avião hoje é uma vírgula. Entrei numa reunião, meu supervisor falou reunião. Estou em reunião, falo até com a família, modo avião. Para quê? Para que minha atenção seja voltada exatamente para aquilo ali. Hoje eu vou fazer um trabalho de e-mail. Eu vou abrir o computador, vou tirar 40 minutos para disparar e-mail. Vou botar em modo avião e vou concluir ali. Por quê? Se eu não faço um contrato redondo, não atendo aquele cliente até o final, com calma, com delicadeza, isso vai me gerar pendência, vai me gerar um problema. Então é melhor eu focar,
me desligo de tudo e faço ali. Então, eu costumo dizer que eu uso o modo avião hoje para vírgula. Gostei. Até na hora do meu almoço, eu boto em modo avião, porque eu sou digna de sentar e almoçar Com qualidade. de bem, de boa ali, né? O cliente não, eu tô almoçando. Então, modo avião, telefone virado, consigo conversar com quem tá comigo, a não ser que a pessoa esteja no celular, né? Mas, verdade. assim, isso é muito importante, tem me ajudado muito. Alguns amigos já estão fazendo isso, tem dado muito certo. Gostei da ideia. Eu acho que muita gente vai copiar também. Essa questão do modo avião. Isso me faz lembrar até uma outra ocasião que a gente teve aqui um papo com o Fábio Lima, que você conhece muito bem, nosso diretor, nosso pastor também. E Fábio, dentre os pilares para o sucesso, um deles é disciplina, né? E essa coisa do modo avião é disciplina. Por quê? Porque você não quer perder ali a atenção àquele que você está dando, né? Porque se você botou em modo avião para digitar um contrato, é porque você está priorizando o atendimento daquele cliente. E, de fato, se você não faz isso, vai chegando mensagem, o outro quer ser atendido, aí acha que você não está dando atenção. Exatamente. Mas você não está fazendo desfeita com ninguém, ao contrário, está dando prioridade às pessoas que querem o teu atendimento de forma ordenada. Então, é uma dica importantíssima. É muito e faz importante. total sentido, né, na questão disciplinar, porque aí você consegue, de fato, desenvolver bem o seu trabalho e entregar com qualidade. Que um dos fatores que certamente trazem um resultado para a Ellen hoje é a qualidade no atendimento. Exatamente. Eu costumo dizer que eu sou babá dos clientes também. Né? Eu acompanho o cliente do início ao fim e até o pós. Como está seu plano? Isso não é só num plano PME, eu acompanho até numa adesão, né? Porque algumas pessoas eu vejo que falam assim, a adesão, o cliente pagou a agregação, recebi meu bônus lá, tá bom. Não, gente. Ele é o seu cliente. Porque se você atender, o boleto dele chegou, a carteirinha dele chegou, às vezes que marca consulta para cliente. Você tem ideia. Ali eu não estou conseguindo. Não, peraí que eu vou entrar aqui e vou marcar uma consulta. E ali eu marco consulta. Dá para fazer isso para todo mundo? Não dá para fazer. Mas o pouco que a gente consegue, Sim. Isso é excelência. E esse cliente com certeza vai te indicar cliente. Eu já tive um mês que eu praticamente, por problema de saúde, não consegui trabalhar. E só tirando o pedido, que é o que eu costumo dizer, eu vendi 18 mil. Ellen, fulano mandou te procurar fazer um plano de saúde. Ellen, e aí eu vejo que graças a um bom atendimento, eu obtive esse retorno. Você falou uma coisa importante, porque tirar pedido e vender, né? Porque são duas coisas diferentes, né? E como você disse bem, mas ver como é importante o trabalho com qualidade, né? Focado no cliente. Você tirou pedido porque você fez um bom trabalho antes. Exatamente. Você fez uma boa venda, fez um bom pós-venda. Isso te rendeu indicação. Sem dúvida alguma, é o que faz tua carteira ser cada vez mais próspera para você, né? Então, é bom até você ter falado isso, porque às vezes as pessoas não entendem. Eu fiz uma venda. Não, você tirou um pedido. Tirou um pedido. Né? Aquela indicação que vem que você nem prospectou. Mas e aí você fala que ganhou o dia. É. Você ganhou o dia porque recebeu uma indicação. Na verdade, você não trabalhou, você tirou um pedido. Ganhar o dia é quando você trabalha. Eu até costumo dizer isso, né? E falando assim, vou falar um pouquinho aqui, só para dar um resumo. Claro. A Ellen não chegou em berço de ouro. A Ellen não veio de berço de ouro. A Ellen é uma menina que tem uma história. Tem uma história onde já passou necessidade, onde já morou de favor. Então, essa garra, essa vontade de crescer, justamente porque lá atrás a Ellen teve um passado que ficou. Hoje eu me orgulho disso. Porque eu sou o que eu sou, porque lá atrás eu passei por algumas situações que me fez ser mais forte. Então, em meio à adversidade, as dificuldades, elas vão vir. Mas cabe a você pensar o que você quer para você, criar o seu foco e ir até o final. Então, hoje, eu consegui conquistar uma casa, comprei a minha casa, comprei meu carro, apesar que roubaram um, mas eu tenho outro, tá outro sei lá, mas comprei, né? Deus está no controle também. Comprei meu carro, hoje eu consigo proporcionar o melhor para os meus filhos.
E é o que eu sempre falei lá atrás. Antes de eu ter filho, eu falava, eu não quero que meus filhos passem o que eu passei. Então, é muito importante. Eu não caí de paraquedas campeã, eu não caí de paraquedas vendendo 20, 30, já cheguei, o maior que eu vendi, eu acho que foi 70 mil no mês. Queria vender isso esse mês, vou vender. Vou vender isso esse mês. O maior foi esse resultado. Então, é fruto de muito trabalho, de muita renúncia, porque eu tenho 3 filhos. A Ellen arruma casa, a Ellen também faz comida, a Ellen tem os filhos para cuidar, né? Eu sou dona de casa também, eu não sou a madame lá, que não tem alguém para fazer as coisas. Eu gosto de cuidar dos meus filhos e eu consigo dividir muito bem esse tempo, né? Com a minha família, eu consigo dividir com o meu trabalho. Só que eu sou muito, muito, muito empresa, eu sou muito amiga. A Ellen gosta muito de aplaudir. Eu gosto muito de ver que alguém, assim como eu consegui mudar, virar a minha chave, outras pessoas também possam conseguir. E eu vibro muito. Até referente a uma corretora lá que falou, eu consegui bater a meta no papo de corretor. Eu fiquei tão feliz que eu gritava em casa, né? Então, porque se deu certo para mim, eu tenho certeza que pode dar certo para muita gente. E como eu disse, o ano não acabou. O campeão do ano só basta um contrato. Só basta um cliente. Não quer dizer que vai ser a Ellen, que vai ser a Daniele, que vai ser a Vanessa. Todo mundo na JC Luiz é capaz de chegar aonde nós chegamos, né? Não, e é saudável, né? Porque... a Ellen é uma campeã? Sim. Temos a Daniele, temos a Vanessa, temos o Marcos, temos tantos outros. Tem vários. Né? E são momentos na trajetória. Mas o que é mais gratificante é o que você falou, é a alegria de aplaudir. Porque o outro conseguiu, né? O outro virou a chave, o outro entendeu que a venda pode te proporcionar isso, né? Que você pode alcançar, você pode realizar sonhos. Está tudo na sua frente, né? Acreditar que você pode, né? Como diz Fábio, mais uma vez, pode, precisa e merece. Então... porque nós somos vencedores, né? Isso aí, somos vencedores. Somos vencedores. Ellen, é tanta coisa para a gente conversar que seria um dia aqui de bate-papo. Eu já deixo até um convite para você voltar em uma outra vez, uma outra ocasião. Sinto honrada pelo convite. Vai ter muita gente ainda querendo saber mais dicas da Ellen. Não, pode contar sempre comigo, como eu digo. Meu telefone está lá em todos os grupos também. Às vezes eu preciso de ajuda também, mas me coloco à disposição sempre que precisar de uma ajuda. Estou aqui à disposição, porque eu amo o que eu faço, eu amo vender. Eu amo ajudar o próximo. Eu quero que várias Ellen, vamos dizer, claro. Que a JC Luiz venha ter várias Ellen, né? Cada um com a sua identidade, porque isso é muito gratificante. Nós temos uma empresa que é uma empresa que nos abraça, é uma empresa onde nós temos um contato com toda a nossa liderança, e isso é muito difícil. Nós somos tratados como seres humanos, nós não somos tratados como números, né? E aí, comparando a experiência do banco, que lá nós éramos números. Verdade. Números. Não tinha Ellen nenhuma, eram números. Vendeu, bateu 10, eram 9 metas, 10 metas. Bateu 9, você não presta, porque você não entregou uma meta. E aqui você dá o seu melhor, você tem uma empresa que se importa se você está bem, como que está a sua saúde mental, como que você está o seu dia a dia... E aí, quanto que você tem vendido? Eu acho que eu nunca recebi essa pergunta de uma da nossa diretoria, de chegar e falar, ei, quanto você está vendido hoje? De primeira, sabe? Aquela coisa. Claro. Sempre como você está. Então, isso é muito importante. Nós temos a nossa empresa, ela pode nos proporcionar isso, essa tranquilidade de poder trabalhar, esse ambiente maravilhoso. Então, gente, é só aproveitar disso tudo que é muito bom. A minha história mudou depois que eu entrei na JC Luiz. Que maravilha. Olha, Ellen, eu tenho uma perguntinha final para te fazer. Sim. Que eu acho que pode ser pergunta de muitos. É bem simples. Qual é o segredo? Qual é o segredo? Vou usar um termo: foco, força e determinação. Muito obrigado, Ellen.
Muito obrigada também vocês. Tá joia. Pessoal, muito obrigado pela presença. Eu estou, como vocês, encantado com a história da Ellen e com vontade de sair daqui vendendo muito, tá? Então, deixa seu like, comenta aqui. Quer saber mais? Quer que a Ellen volte? Coloca aqui nos comentários. Se inscreve. Tamo junto.